Aleluia. Glória seja dada a Deus. Aqui quem vos saúda é o pastor Luís Guerreiro. O tema desta mensagem é pastores que recasaram, pastores, pastoras, missionários, missionárias. Portanto, os pastores que recasaram irão para o inferno. Glória a Deus. É um tema forte. Pastores que recasaram irão para o inferno. Glória a Deus. Então a palavra hoje é para pastores. Esta mensagem é para pastores. Aleluia. E também para as ovelhas que os seguem. Glória a Deus. Glória. Como é que eu vou explicar isto? Oh, glória a Deus. Pastores que recasaram, que se casaram pela segunda vez, pastores que se casaram pela segunda vez irão para o inferno. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço agora, meu Pai, que tu me cubras com o teu sangue. Cobre o meu espírito, a minha alma, o meu corpo, o meu entendimento com o teu sangue. Me reveste de fogo e de glória. Tu és um fogo consumidor, és uma muralha de fogo ao nosso redor. Acampa aqui os teus anjos, meu Pai. Aumenta a minha fé e rebate toda a dardo e sete inflamado maligno. Oh, ramassamaya. Aleluia, limpa a atmosfera, abre as mentes daqueles que vão ouvir a palavra em nome de Jesus, destrói os obras do diabo. Para isto o Filho de Deus te manifestou para desfazer as obras do diabo, 1 João 3,8, aleluia! Manda fogo, manda glória, manda a tua unção, envia os teus anjos para pelejar e para libertar os cativos em nome de Jesus. Então o tema de hoje é pastores que se casaram pela segunda vez irão para o inferno. Amém? Eles irão para o inferno. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Vamos iniciar já aqui este nosso estudo aqui pela Bíblia. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 10. Versículo 11 e 12 diz assim: Glória a Deus, aleluia, santo é o nome de Jesus. Vamos ler todo o contexto. E levantando-se dali, foi para os termos da Judeia, ou seja, foi para a fronteira da Judeia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo, disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito este mandamento. Não disse que foi Deus, foi Moisés que deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, a seu pai e a sua mãe unir-se-á à sua mulher, e são os dois numa só carne, e assim já não são mais dois, não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Aleluia. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixa a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outra, adultera. Aleluia. Repara, o segundo casamento, biblicamente, é sempre adultério. A igreja primitiva não tinha costume de se divorciar e casar de novo. Não havia recasamento na igreja primitiva. Não havia novo matrimónio, novo casamento, segundo casamento. Não havia. Amém? Glória, então, isto é que é adultério. É um ato de adultério continuado, mas não é um adultério, uma ação pontual, como aquele indivíduo que traiu a esposa só uma noite, foi para um motel com uma amante. Não. Isto é um adultério continuado, porque ele se divorciou da sua esposa e casou com outra. Ele está vivendo em adultério. Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Marcos 10, 11. Então, estamos aqui definindo. Aleluia. Marcos capítulo 10, versículo... Lucas capítulo 16, versículo 17 e 18. Olha o que é que diz aqui. Lucas capítulo 16, versículo 17 e 18. Glória a Deus. A lei e os profetas duraram até João.
Então, na lei de Moisés, Moisés permitiu aos judeus dar carta de repúdio às esposas. Mas também não era por qualquer motivo, era se visse nela coisa indecente. Ou seja, se ela, por exemplo, não fosse mais virgem e ele não a quisesse infamá-la publicamente, ou seja, acusá-la perante juízes, porque aí se provasse que ela não veio virgem para o matrimónio, ela seria apedrejada até à morte, seria lapidada, seria morta. Glória a Deus. É como a história de José. José se achava desposado com Maria, ou seja, estava noivo. E antigamente, nos dias de Moisés, no noivado judaico, funcionava como um casamento, ou seja, os noivos era celebrado como se fosse um contrato, um acordo, como se fosse hoje uma certidão de casamento. Era celebrado uma carta, glória a Deus, de desposamento, estavam desposados. E durante um ano, a moça, a jovem, ficaria em casa dos pais dela. E o jovem ficaria em casa dos pais dele, cada um em casas separadas, e não podiam se comunicar, nem se ver, nem ter qualquer tipo de contacto. Glória a Deus. Ao fim de um ano, se juntariam em uma só carne. Ou seja, teriam a noite de núpcias, fazendo-se uma só carne. Se durante esse período, inclusive à noite de núpcias, o jovem verificasse que a sua noiva já não era mais virgem, ele tinha duas hipóteses pela lei de Moisés. Aleluia! Ou acusava-a publicamente perante juízes, e ela, se provasse que não era mais virgem, não havia as provas da virgindade, o lençol com o sangue dela, ela seria apedrejada até à morte. Porém, se ele mentiu e tinha inventado isso, ou seja, falado mal da sua noiva, inventado uma calúnia, ele era obrigado a tomá-la e já não podia repudiar durante todo o tempo da sua vida. Glória a Deus. E acho que tinha também mais alguma punição perante a lei de Moisés, porque ele estava semeando má fama de uma virgem em Israel. Tourama Shotokova Nagasaya. Amém, irmãos? Então, é bem claro. É bem claro. Mas se ele descobrisse que ela já não era mais virgem, reicantola mastéria, e não quisesse acusá-la publicamente perante juízes, aleluia, então ele podia deixá-la, dando-lhe carta de repúdio. Foi isso que José fez, ou queria fazer. José se achava noivo de Maria. Glória a Deus. E entretanto ele soube que ela estava grávida. Glória a Deus. E ele pensou que ela tinha fornicado, tinha-se deitado com outro homem, porque ainda era o período que ainda não tinham feito uma só carne, tinham feito só o casamento civil, mas não o casamento carnal. Ou seja, o casamento tem duas uniões, a união civil e a união carnal. Agora não existe esse período de desposamento de um ano à espera. Agora casam no civil e já, logo a seguir, pode ser a noite de núpcias. Já se pode, mas antigamente havia esse período. Então, durante esse período que ainda não estava o casamento consumado, o ato carnal, se ele descobrisse que ela já não era mais virgem, podia dar-lhe carta de repúdio. Foi isso que José fez. José, aliás, queria fazer. José, quando soube que ela estava grávida, pensou que ela, não é, tinha cometido uma loucura em Israel, que ela, aleluia, que ela teria fornicado com um jovem, um outro homem. Então ele intentou deixá-la secretamente, para não a infamar publicamente, para que ela não fosse morta. Pensou, olha, eu vou dar-lhe carta de repúdio. Mas o anjo disse, não temas a receber Maria, tua mulher, porque o que dela é gerado do Espírito Santo, que era o Salvador Jesus. Então ali era milagre de Deus, uma virgem conceber, sem ter relação com homem nenhum. Então, para tu entenderes o contexto da lei de Moisés para a graça de Jesus Cristo. A lei e os profetas profetizaram, ou duraram até João. Desde então, ou seja, depois de João o Batista, é anunciado o reino de Deus. Então, na graça de Cristo, é anunciado o quê? O evangelho do reino. E todo o homem emprega força para entrar nele. Ou seja, todo homem se esforça, não é? Guerreia, peleja, se esforça para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tilo da lei. Ori canta lá, e qualquer que deixa
a sua mulher e casa com outra adultera, e aquele que casa com a repudiada do marido adultera também. Então um indivíduo que está divorciado, caiu na asneira de se divorciar, glória a Deus, se ele casar novamente, ele vai estar a adulterar. E se uma jovem diz, olha, está aqui o teu escolhido, não é? Está aqui, este homem está livre, não está nada livre. Se ele está divorciado, não está ali, está comprometido, está ligado. E se ela casar com ele, ela vai estar a adulterar. Então, qualquer que casar com uma mulher que já foi divorciada, entra num ato de adultério. Aleluia. E qualquer homem que entra, e vice-versa. Qualquer que casar com uma mulher, casar com um divorciado, entra em adultério. E qualquer divorciado, aliás, qualquer homem casar com uma divorciada, entra em adultério. Vamos aqui para mais porção da Escritura. Porque eu estou a dizer, os pastores que casaram pela segunda vez estão indo para o inferno. Não só pastores. Autoproclamadas pastoras, não é? Missionárias, missionários, obreiros, obreiras e membros de banco. Glória a Deus. E até ímpios, até incrédulos. Aleluia, glória a Deus. Está tudo indo para o inferno, meu irmão. A maioria das igrejas evangélicas permite o segundo casamento. Não é? Permite o segundo casamento. Ou de uma forma geral ou em casos específicos. E está levando as pessoas para o inferno. Vamos aqui a mais. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Então houve um casamento legal. Houve um casamento pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Ou seja, se ela ficar viúva, está livre. De sorte que vivendo o marido será chamada de adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Ricantalabastéria. Aleluia. Então só a morte os separa. Não é até que o divórcio os separe, é até que a morte os separa. Divorciámos, mas perante Deus estão casados ainda. Glória a Deus. Vamos aqui a outra porção das Escrituras. Então a mulher está ligada e unida ao marido. Enquanto o marido for vivo, não importa o que aconteça. Mas ele adulterou, já lá vamos. Não importa o que aconteça, se ela casar com outra, ela vai ser uma mulher adúltera. E o varão, aleluia, que está ligado a uma mulher, está ligado todo o tempo em que ela vive. Não é? Se ela ainda estiver viva e ele se divorciou e casou com outra, mas ela traiu ele, não interessa. Estará em adultério. Glória a Deus, olha aí. 1 de Coríntios capítulo 7. 1 de Coríntios capítulo 7. Olha o que é que diz o apóstolo Paulo. Versículo 10 e 11. Todavia, aos casados mando eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Não se apartar é separar, não se separa. Porém, se ela se apartar, se ela se separar, que fique sem casar. Aqui nem fala nem em divórcio, mas põe a questão, obviamente, está implícito do segundo casamento. Ela separou-se. Que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a sua mulher. Então, glória a Deus, é bem claro. Só há duas opções para o homem divorciado e para a mulher divorciada. Só há duas opções. Amém? Caiu na asneira, a Bíblia não manda divorciar, não manda sequer separar. E se divorciar está fazendo aquilo que Deus odeia. Porque o Senhor odeia o repúdio. E aquele que é infiel à mulher da sua mocidade. Então, este divórcio seria uma infidelidade. Para com a mulher da mocidade. Está lá em Malaquias também, capítulo 2, versículo 16. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, está aqui. O último livro, o livro profético de Malaquias. Está aqui. Glória a Deus, amém? Xarabacambadagaba, sabagai, surikai, rabacai. Aleluia, olha aí. Aleluia. Olha aí, andacaba, xadagai, sobracai, amanagai. Olha aí, Deus não vai aceitar a tua oferta no altar. Tu que te divorciaste aí. Ainda para mais se fores um pastor. Porque aí tens maior responsabilidade. Ainda fazias isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor com lágrimas. Com choro e com gemidos. De sorte que Ele não olha mais para a oferta. Nem a aceitará com prazer da vossa mão. Tu podes até dar uma oferta, mas Deus não aceita. E dizes, porquê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher da tua aliança. Tu
foste desleal, tu te divorciaste. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrejava o espírito. E porque somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Então o repúdio já é uma infidelidade. Porque na lei de Moisés, se alguém adulterasse, era morto. A pena era de morte. Então aqui não está falando de adultério. Esta infidelidade aqui se chama divórcio. O ato de divórcio é uma infidelidade, é um adultério para com a mulher a qual Deus preparou para casares. Ao qual tu, aleluia, rabacanto lamassai, está lá em Gênesis. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Aleluia, seremos uma só carne. E Jesus acrescenta em Mateus capítulo 19. Está em Gênesis 2. Em Mateus capítulo 19. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Porque eu, diz o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Deus odeia o repúdio. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleiais. Então é bem claro. Deus está falando claramente, meu irmão. Aleluia. Rei canta labaia. Os únicos que se podem casar, está aqui em 1 Coríntios capítulo 7, são solteiros e viúvas. Ou seja, solteiros e solteiras. Um solteiro pode casar com uma solteira, um solteiro pode casar com uma viúva. Aleluia. Uma solteira pode casar com um solteiro, uma solteira pode casar com um viúvo. Só esses estão livres para casar. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom que se ficassem como eu. Mas se não querem, aliás, não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se, do que incendiar-se numa chama da paixão. Todavia, aos casados mandam ambos o Senhor que a mulher não se separe do marido. Porém, se ela se separar, que fique sem casar. Ou que reconcilie com o marido e que o marido não se deixe sumir. Então só há duas opções. A pessoa caiu na asneira de se divorciar, que é uma asneira ainda maior do que apenas se separar. Cometeu algo que Deus odeia, pede perdão a Deus e te arrepende. Depois, aleluia, não queres ficar sem mulher, reconcilia com a primeira. Não queres reconciliar, fica só. Estou sentindo a glória, estou sentindo a cavoda, estou sentindo a presença do Deus Todo-Poderoso. Só há duas opções, não há três. Não há uma terceira que diz que fique sem casar, ou seja, não pode casar segunda vez. Agora aqui no versículo 39 diz assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido fica livre para casar com quem quiser, conquanto que seja no Senhor. Então é bem claro, só se morrer alguém, ficar viúva aí, fica livre da lei do marido. Oh, rabá, samaia, condorogo, show. E eu ainda entendo mais, irmão. Não é? Fizeram-me aqui uma pergunta. E a pessoa que casou segunda vez? Glória a Deus. A pessoa que casou pela segunda vez. Muita gente pergunta. E a pessoa que casou pela segunda vez? Glória a Deus. Aleluia. Mas se falecer, imaginando que uma mulher, vou dar aqui um nome fictício, uma mulher chamada Joaquina era casada com o Manel. Entretanto, ela se divorciou do Manel, a Joaquina, e casou com o Rui. Então a Joaquina casou com o Rui. Segundo casamento. Ok? E me fizeram a questão, e se o Manel, que é o primeiro marido dela, morrer, podem permanecer nessa relação? Eu vou explicar não. Não porquê? Porque aí eles nunca se tinham arrependido disso. Está a ver? O que é que eu aconselho? Rai Xarabacantaramanagay. Alabambando Kovanagasaya canto alamanai. Temos que andar na direção de Deus. Os que são conduzidos pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Irmão, o indivíduo, porque a Bíblia chama de adultério essa segunda união. Tu tens de dissolver. Juridicamente te divorcias desse segundo casamento. Mas agora o meu marido já morreu, não interessa. Divorcia-te e depois ora a Deus, pede a direção a Deus. O que é para fazer? Se é para ficares só, se é para casares com outro homem ou com esse homem. E depois casa. Um período de separação total de corpos para arrependimento de todos esses anos, todo esse tempo, esses meses, anos, décadas que vivestes em adultério, num segundo casamento. Amém? Então a pessoa tem que se divorciar desse segundo casamento, porque isso não é o primeiro, e depois orar a Deus, pedir a direção de Deus. Então é bem claro,
aqui o conselho que eu estou dando aqui, bíblico, glória a Deus. Então, quem tiver questões sobre este tema, me escreva para o meu e-mail ou me telefone, para o meu telefone, amém, que eu creio que vou conseguir colocar aí na descrição desta postagem. Então é bem claro, meu irmão. Então, já vimos aqui que um indivíduo que se divorciou só tem duas opções. Ou reconcilia ou fica só. Ou fica só ou reconcilia. Uma indivídua que se divorciou não tem três opções. Ou fica sem se casar, não se pode casar a segunda vez, ou então reconcilia. Aleluia. Raisho robanagabababás, samaya. De caira managai. Do coura managas. Aleluia. Glória a Deus. Então é bem claro. Alguém pode dizer, ai pastor, mas a minha esposa me traiu. Ok, porque eles vão citar Mateus 5,32 e Mateus 19,2, a exceção para o repúdio. Já vais ver aqui. Aleluia, glória a Deus, amém. Olha o que é que Jesus disse. Amém? Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, não é por causa de adultério. Há duas palavras diferentes, não é por causa de moixeia, mas é por causa de porneia, de fornicação. O que é fornicação? É ela não ser mais virgem. Isto tem a ver com o contexto judaico. Ela, aleluia, fornicou, ou seja, ela não foi virgem para o casamento, enganou o noivo. Seria uma fraude, nos dias de hoje uma fraude, não é, matrimonial. E o casamento podia ser anulado juridicamente por fraude. Então hoje seria uma anulação jurídica por fraude. Que a moça disse que era virgem e o noivo descobriu que não era e ele não quis perdoar, então anulou-se o casamento, porque ali é uma fraude. Não sendo por causa de fornicação, que é o sexo entre solteiros. Ou seja, ela praticou relação íntima sendo solteira. E aleluia, harabababás, e se casar com outra comete adultério. Então, não sendo por causa disso, não se pode anular juridicamente um casamento. Aqui não fala nem de divórcio, no contexto de hoje. Naqueles dias seria um repúdio e hoje seria uma anulação. E casar com outra comete adultério. E o casar com a repudiada também comete adultério. Então, o segundo casamento é sempre adultério. E a única exceção que está aqui é por causa de fornicação durante o período de noivado. Descobri-se que a noiva já não é mais virgem e enganou o noivo. Aí podia-se anular este casamento, porque antigamente fazia-se o casamento jurídico primeiro. Primeiro fazia-se na cerimónia de desposamento, em que se trocavam presentes. Glória a Deus. Quem queria, diga glória. Então, naquela cerimónia do desposamento, glória a Deus, ficavam comprometidos. Durante o período de noivado, se descobrisse que a noiva já não era mais virgem, tinha cometido fornicação, via nela coisa indecente, coisa impura, podia repudiá-la e dissolvia, anulava esse contrato de desposamento, de noivado. Glória a Deus, amém? No contexto atual, seria uma fraude. Uma moça dizendo que é virgem, enganou o noivo e depois já não era mais. Então, isso daria motivo para uma anulação jurídica do matrimónio. Amém? Glória a Deus. Agora, isto não tem nada a ver com recasamento. Recasamento é sempre pecado. Amém? Oricanta lavastéria. Agora, mas a minha esposa me traiu. Não cometeu porneia, neste caso fornicação, mas cometeu moixeia. Aleluia. Aleluia. Anda cantarabacantoramagai. Quantas vezes deves perdoar? Olha o que é que Jesus disse. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 11, versículo 4. E perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer um que nos deve. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Então, se tu não perdoares os pecados, tu não vais ser perdoado. Aleluia, glória a Deus. Olha o que é que diz Mateus 18. Amém? Vamos então aqui para esta palavra. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Pedro disse então. Então Pedro, aproximando-se dele, de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aleluia. Ricanta la bastéria na lamaia. Aleluia. Então, quantas vezes deves-te perdoar? Aleluia. Ricanta la bastéria.
Aleluia. Arrebalabacantarabacaia. Arrebalabassai. 70 vezes 7. 490 vezes. Marcos 11, 25. E quando estiveres orando, perdoai. E se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as nossas ofensas. Então, eu pergunto, o indivíduo que se divorciou, ele perdoou a esposa? Eu creio que não. Amém? Arreimanagasai. Já cometeu um pecado que é algo que Deus odeia. Deus abomina, Deus detesta, que é o divórcio. Amém? Então a pessoa tem que aprender a perdoar. E quando estiveres orando, perdoai, e se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Quem querer diga glória. Então se a esposa adulterou contra ti, traiu, perdoa. Se o esposo te traiu com a amante, perdoa. Glória a Deus. Perdoa sempre. Para seres perdoado 490 vezes por dia. Alabai, surianda alabai, ricantarabashéria. Aleluia, rimana. Aquele que muito amou, muito perdoou. Aquele que pouco perdoou. Então cuidado, se tu não perdoas a quem te ofende, tu não vais ser perdoado naquele dia. Tu tens de limpar o coração. Os limpos, o coração verão a Deus. Amém? Então a solução aqui é o perdão. Para quê? Para que haja depois a reconciliação. Mas não deu para reconciliar porque ela foi viver com a amante. Porque ele foi viver com a amante. Ele que traiu a mulher, te traiu, foi viver com a amante. Não dá para reconciliar. Então fica só. A Bíblia não manda apartar, mas apartaram-se, então fica só. Recamana samaia cantolamaia. Louvaraia, claia, shuri, cantas, nera. Isto é um ensino claro, irmão. Alguém pode dizer, mas pastor, mas eu, quando casei com essa mulher, eu casei na igreja católica. Eu não era crente. Agora é que eu aceitei Jesus. Ou eu estava no tempo da ignorância, não conhecia o Evangelho. Então casei com esta mulher na bruxaria. Não interessa. Não há casamento de bruxaria, catolicismo. Qualquer casamento legal é pela lei. Casaste no registro civil, não importa se tu andavas a praticar bruxaria, ou se fizeram bruxaria para ti, ou se tu fizeste para ela. Não importa se fizeste idolatria, ou amarração, ou enterro espiritual, ou levantaste altar. Que pacto tinhas com o capeta, ou com os demónios, não importa. Repapapapás. Esta regra é para todos, para católicos, para espíritas, para gente que mexe com magia, bruxaria, feitiçaria, satanismo, tudo. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher. Portanto, aleluia, e serão ambos uma só carne, porque Deus uniu, não separa o homem. Não diz deixará o homem a sua mulher e unir-se-á a outra mulher. Amém? Isso aí já é fora de ordem, aí já é 3 em uma só carne. Porque tem, aleluia, recanto la master. Então é bem claro. É bem claro, meu irmão, bem clara esta palavra. Glória a Deus. Então pastores que, aleluia, que casaram pela segunda vez, aleluia, irão para o inferno, meu irmão. Os pastores são aqueles que vão receber mais severa condenação. Repara, mas eu estava na ignorância. Olha aí, o exemplo, Orican Tarabaceira e Managai. O exemplo de Herodes. Quem quer diga glória. Quem quer diga aleluia. É assim, Herodes casou com Herodias, mas Herodias era a mulher do seu irmão Filipe. Olha aí. Olha aqui. Olha aqui. Porque Herodes tinha prendido João, Mateus 14:3, e o tinha maniatado, ou seja, amarrou as suas mãos, encerrado no cárcere, ou algemou, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, porque quando lhe disseram não ter lícito, possuía. Amém? Porque se tinha casado com ele. Quem queria diga glória. Tinha casado, aliás, com ela. Não ter lícito possuir. Quer dizer, Herodes, ele não era crente. Aleluia. Ele não era servo de Deus. Ele não era nascido de novo. Não tinha aceitado a Jesus Cristo. Estava ainda no tempo da ignorância. Mesmo assim, o que é que Deus apoiou aquele segundo casamento? Não diz, não tem lícito. Ou seja, larga essa mulher, porque ela é esposa do teu irmão Filipe. Larga. Xaramanagai, Suriandalabaia, Ramanagaia, Orrabantolovaxanagai. Aleluia. Muito forte, aleluia. Então, esta é a mensagem, meus amados irmãos. Esta é a mensagem, meus amados irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Esta é a mensagem, meu irmão. Glória a Deus. Agora vais ver a condenação dos pastores.
Aleluia. Glória e canta a bastéria. Lucas capítulo 12, do 45 ao 48. Amém, glória a Deus. Amém. Mas se aquele servo disser em seu coração, meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, numa hora em que ele não sabe separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Aleluia, rei Palabai. E o servo que sob a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade será castigado com muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito lhe for dado, muito mais se lhe pedirá. E aquele que muito se confiou, muito mais se lhe pedirá. Então aquele que muito foi dado, muito se lhe pedirá. Aleluia. Então, espera aí. Aleluia. Deus vai, no inferno, vai haver graus de punição. Amém? Então o indivíduo diz que é pastor, divorciou da esposa, não importa o motivo, ela traiu, não importa, devias ter perdoado. Mas não deu para reconciliar porque ela fugiu com a amante, então ficavas só. Arabassamaya canta labastéria. Alabai, eu estava no tempo da ignorância, mas mesmo no tempo da ignorância é um contrato. Alai, shuriai, nada se lhe pode anular. É um contrato vitalício. Olha aqui, Arabashadakai. De Kai Ramanagai, ninguém o anula. Gálatas capítulo 3, versículo 15. Como homem falso, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem acrescenta. Então, aleluia. Serão ambos, o que Deus uniu não separa o homem. Essa é a aliança. Ori canta la basuri canta laia. O casamento, aleluia, de Aishoramanagai. O casamento é até que a morte os separa. Ninguém a anula. Aleluia. Glória a Deus, quem crê que Deus está aqui, diga amém. Então, haverá homens nos últimos dias que serão infiéis nos contratos. Está aqui, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente os que as fazem, mas também os que consentem com os que as fazem. Então, se eu concordar com... Por exemplo, eu não estou no segundo casamento. Aleluia. Mas se eu concordar com alguém que está no segundo casamento, se eu concordar que aquela pessoa está bem, se eu apoiar, se eu receber a minha igreja, levar a batismo, dar a Santa Ceia, ainda separar para o obreiro, colocar uma igreja para dirigir, eu vou receber mais severa condenação. Aleluia. Muito forte. Então é bem claro, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Tiago capítulo 3. Meus irmãos, não se sejam muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo muito mais severo. Aleluia. Então, aquele a quem muito foi dado, então o juízo vai ser mais sério sobre esses pastores. Aleluia. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar um cego, não cairamos numa cova? É a pergunta. Então, para aí. Os pastores que estão no segundo casamento, aleluia, são cegos, guiando cegos. Aleluia, estão ensinando coisa errada porque vão apoiar outros segundos casamentos. Aleluia, ricantalabasteri andalamaia. Orrabaca, e estão levando multidões para o inferno. Multidões estão indo para o inferno. Então, esta é a mensagem, meu irmão. Pastores, aleluia, recantorabacantarabacanto, que se casaram pela segunda vez, irão para o inferno. Irão. Qual é a única maneira de não ir? É se arrepender, o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aquele, porém, que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Provérbios 28, 13. Então, até aqui o Senhor falou: arrependei-vos e convertei-vos
para que sejam apagadas as vossas transgressões e assim venha sobre vós o tempo de refrigério. Então, se tu estás numa igreja que o teu pastor ou o dirigente do culto, aquele que está à frente, seja um diácono, um presbítero, um cooperador, não interessa, um pastor, um evangelista, quem está à frente dirigindo essa congregação ou dirigindo o ministério, já foi casado uma vez e está no segundo, terceiro casamento, sai dela, povo meu, porque é Babilónia. Vai para uma igreja em que pelo menos o pastor esteja casado uma só vez. E mesmo que ele não mesmo que ele não esteja no segundo casamento, imaginando que ele está no primeiro casamento, mas ele apoia pessoas que estão no segundo casamento, diz que podem membrar, vêm de outros ministérios, né? Batizados, eles recebem comunhão pessoas em segundo casamento, leva a batismo e ainda dá a santa ceia a essas pessoas, ainda separa para o obreiro, ainda coloca congregações para dirigir, meu irmão, sai dessas igrejas imediatamente. Ora a Deus, não é? E procura a igreja onde vais congregar. Tu vais receber imposição de mãos de alguém que está morto espiritual, alguém cuja alma, aleluia, anda canto oramassaia, está presa, aleluia, rima nagassaia, canto oramassaia, aleluia, em lugares espirituais a alma está presa, a alma está sendo presa, rima nagassaia, torturada, aleluia, raishuripanto kovanaya, aleluia, aleluia. Como é que tu vais receber oração de imposição de mãos de alguém que nem está liberto? Que unção vai vir para a tua cabeça, para a tua vida. O mesmo demónio que agiu neles, os tipos de demónio que agiram do divórcio, do segundo casamento, que é o demónio de adultério, pode entrar no teu casamento e destruir o teu casamento. Então cuidado. Cuida daquilo que Deus te deu. Zela daquilo que é teu, em nome de Jesus. E tu que és pastor, tu que és pastora, tu que és missionário, tu que és missionária, tu que és obreiro, obreira, sejas o que for, evangelista, sejas o que for, na face desta terra, presbítero, aleluia, reverendo, agora até metem títulos de reverendo, que é temível, a gente deve temer só a Deus, não ao homem, doutor em teologia, não é? THD, PHD em divindade, não é? Mestre na palavra, sejas o que for na igreja, sejas cantor, pregador, ancião, até membro de igreja, é hora de te arrependeres, especialmente se tu tiveres um cargo de liderança, é hora de tu te converteres, porque senão tu irás para o inferno. Harabanto Kovanagasa, irás para o inferno. E naquele dia, Shokapandakai, não vais dizer que não houve um profeta na terra. Ai, mas eu sou batizado com o Espírito Santo. Ai, mas eu tenho dons. Irmão, dom não vai salvar ninguém. Conhecereis a árvore pelos frutos. Qual é o teu fruto? Estás em adultério. A tua alma está presa no mundo espiritual. O teu espírito está morto. Orai. Ai, Deus me usa. Deus pode até te usar pela sua misericórdia. Deus usa até... A Bíblia diz que Deus, subindo alto, levou cativo o cativeiro e deu dons até mesmo sobre os rebeldes. Deus pode usar quem quer. Usar é uma coisa, mas salvar não vai. Vais perder a tua salvação. Vais ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação. Então esta é a mensagem de arrependimento para as nações. Até aqui falou o Senhor. Quem vos falou, o pastor Luís F. Guerreiro, desde Portugal. Um mero vaso nas mãos do oleiro. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém? O sangue de Jesus tem poder. Que Deus liberte essas almas. Que Deus abra a mente deles e delas, desses obreiros e obreiras que caíram nesta asneira de casar-se pela segunda vez. Em nome de Jesus.